Pessoal, tudo bem? Vamos discutir mais um tópico nessa semana e é um tópico que eu acho que vocês adoram, né? Só que não, só porque vem traumatizado de cálculos. Mas a gente já conversou bastante aí de cálculos, tem algumas dicas sim para ajudar na interpretação, mas no resumo da ópera, né? Cálculo a gente aprende fazendo, né? Então é isso. Vou trazer alguns exemplos hoje. A ideia aqui é discutir um pouquinho da dinâmica dos cálculos na manipulação. E que eu garanto para vocês que é mais tranquilo do que a gente já fez em outras áreas aí, pensando em drogarias, dispensação drogaria, dispensação em SUS, dispensação em hospitalar. Porque aqui na manipulação, a gente vai usar basicamente os conceitos de porcentagem e regra de 3, tá? E aí, o que eu vou exigir muito de vocês é que vocês olhem para o conceito. Que agora não é só o cálculo pelo cálculo, existe um conceito por trás. Ah, Dani, que conceito? Por exemplo, a gente já sabe que porcentagem é por 100. Então, 3% é 3 para 100. Agora, o que eu quero que vocês pensem é 3 o quê? Para 100 o quê? Isso tudo, até agora, a gente sempre olhou 3 gramas para 100 ml. Porque, basicamente, tudo que a gente fez de exercícios, pensar em dispensação aí, xarope, gota, ampola, era uma forma farmacêutica líquida no final. Por isso que era para 100 ml, sempre para 100 ml. E agora, a gente vai ter que observar porque agora a gente tem que pesar cada um dos insumos, ok? Então, se eu tenho que pesar cada um dos insumos, tem que pensar que o meu insumo pode ser pó ou líquido. Se esse insumo for um pó, grama. No exemplo lá, 3%, 3 gramas. Mas e se esse insumo for líquido? 3 ml. E a gente tem que pensar se a forma farmacêutica final que eu estou manipulando, se é um xarope, se é uma solução, gotas, se é um creme, se é uma pasta. Eu tenho que olhar a forma farmacêutica final para saber se ela é em peso ou em volume. Se ela for em peso, por exemplo, 30 gramas de creme. Lembra do exemplo do 3%? 3 para 100 gramas. Ah, e se for um xarope? Xarope é líquido? 100 ml. Resumindo, esse é o conceito de peso-peso, peso-volume e volume-volume. Que eu até já fiz um outro vídeo para dar esse start. E agora a gente vai olhar mais um pouquinho para isso. Bora lá! Que assim, tudo no imaginário é um pouco difícil, né? Vamos lá discutir um pouquinho de cálculo em manipulação. Bom, agora, então, a gente vai olhar para algumas fórmulas. Então, a minha proposta é sempre trazer para a prática, né? Para qualquer área que a gente estiver atuando, a gente discute conceito e joga para a prática. Vai ser a mesma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou discutir um pouquinho do conceito e já vou jogar isso para fórmulas que, inclusive, vocês irão manipular no laboratório, tá bom? Então, vamos lá dar um pouquinho, olhar um pouquinho diretamente. Então, lembrando, vamos lá. Peso-peso. Quando a fórmula for peso-peso, significa que é grama para grama. Então, por exemplo, 2% peso-peso é 2 gramas para 100 gramas. É um exemplo de manipular um creme, que é em grama. Então, aqui, ó, a forma, aqui é sempre da forma farmacêutica final. Se ela é em peso ou em volume. E se o meu ativo, que é o que eu quero pesar, né? Eu tenho que pesar vários insumos. Eu tenho que olhar, esse insumo é pó ou líquido? É pó? Então, é em grama. Por isso, peso, peso. Grama, grama. Próximo conceito, peso-volume. É gramas para ml. Então, 2% em peso-volume, peso é grama. Volume
ml. Então, 2 gramas para 100 ml. Aliás, tudo que a gente fez até agora estava aqui, ó. Ah, Dani, mas por quê? Porque tudo era solução. Tudo é solução que é líquido, é uma forma farmacêutica final líquida. Por exemplo, xarope, a gente calculava lá quanto que eu vou dar de xarope para essa criança. É líquido. Gotas, quantas gotas? É líquido. Então a gente sempre tava aqui, ó. Agora eu tenho que pensar que um creme não é líquido, então um creme não vai poder ser ml aqui, tem que ser em gramas. Uma pasta. A pasta é em peso que a gente vê, é 100 gramas de pasta, 30 gramas de pasta, então aqui vai mudar. E volume. O volume é onde eu tenho que ter mais atenção. Então são insumos líquidos para a forma farmacêutica final líquida também. Então vamos lá no nosso exemplo dos 2%. 2% volume é 2 ml para 100 ml, mililitro. Ok? Aí, qual que é a atenção que eu tenho que ter nesse caso? Gente, eu faço esse cálculo, 2 ml para 100 ml. Ah, eu quero fazer 50 ml no total, 50 embaixo de 100 está para X. Você concorda comigo que vai sair um X em ml? ml é líquido. Eu sempre falei para vocês, líquido eu vejo onde? Na vidraria. Muito bem. Só que eu tenho uma coisa agora para contar que eu não contei antes. Que é assim, se a farmácia que você trabalhar com pegar as quantidades de insumos líquidos em vidraria, perfeito. Você fez a regra de 3, achou o X, ótimo. Você vai lá, pega a sua pipeta, pipetador, e coleta o quanto que você vai precisar. Ou na proveta, qualquer vidraria aí que veja líquidos, né? Que seja precisa para pegar líquidos, né? Porém, o que eu tenho para contar para vocês é o seguinte: a maioria das farmácias hoje não pegam líquidos em vidraria. Por quê? Porque quando você vai pegar o líquido da vidraria, você tem que ficar olhando aquele bendito daquele risquinho, que é a graduação. E aí, se eu não tiver um olhar muito perfeito para o que a gente chama de menisco, que eu vou discutir lá em sala com vocês, quando a gente estiver de fato manipulando, se eu não tiver um olhar muito perfeito para entender o menisco, eu posso colocar uma quantidade de líquido a mais ou a menos, mesmo estando dentro do risquinho. Esse risquinho pode estar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Significa que pegar quantidades em vidraria, a gente tem um erro. Pode ter um erro aí para mais ou para menos. Então, para evitar isso, o que as farmácias fazem? Pesam tudo. Pesa tudo, seja pó ou seja líquido. Dani, mas peraí, você sempre me falou que massa eu vejo na balança. Perfeito, continua assim. Líquido eu vejo na vidraria. Depende. É que se eu contasse esse depende lá atrás, você surtava. Depende. Então, depende do que, Dani? Se o laboratório que você trabalhar, ou se a farmácia que você trabalhar, ela pegar quantidade de líquido em vidraria, tá tudo bem. Continua no mesmo raciocínio. Se a farmácia que você trabalhar, ou o laboratório que você trabalhar por tudo com peso, onde eu vejo peso? Na balança. Então, eu tenho um líquido que tem que ser pesado? Exatamente isso que eu tô falando. Então, vamos que esse X aí, a hora que eu fiz esse cálculo volume, meu X deu 2 ml. Então, eu vou lá e peso 2 gramas? Não. Quem me garante que aquele líquido, ele pesa a mesma coisa que o líquido e a massa é igual? Ninguém me garante isso. Sabe o que eu vou ter que olhar? Para densidade. Um cálculo que a gente viu lá atrás. O que é densidade? Fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Se eu souber a densidade, né, que isso está na literatura, e se eu achei o X aqui em volume, que é em ml, o que sobra? A massa. Então, eu consigo converter volume para massa. Convertendo volume para massa, eu peso o líquido.
tá? Eu só não posso dizer que a hora que eu fizer esse cálculo, eu vou lá e peso a quantidade que der. Não. Fizer esse cálculo, você vai pegar na vidraria, porque esse cálculo aqui, ó, o teu X vai sair em ml. Saiu ml, vidraria. Só que, aí qual que é a observação? Se a farmácia que você trabalhar por líquidos em vidraria, perfeito, vai pegar na vidraria, a quantidade que der aqui. Mas, se a farmácia que você trabalhar tudo por peso, ou seja, tudo pela densidade, a gente encontra o volume aqui, faz essa regra de 3. Eu tenho que saber o valor da densidade para converter para massa. Isso quando? Quando o insumo for líquido e a forma farmacêutica final também for líquida, ok? Vamos lá. Bom, dicas. Dicas para a gente montar uma regra de 3 usando esses conceitos de peso e volume. Bom, o que é uma regra de 3? É sempre uma coisa está para uma coisa, outra coisa está para outra coisa. E isso é proporcional. Por isso que eu sempre falo unidade embaixo de unidade. Sempre coloquem as unidades para a gente não errar esse X, se ele sai em quê. Então, aqui, regra, sempre o valor que vai nesse primeiro local é sempre a quantidade do ativo que tem na fórmula. Então, tipo, 3%, é sempre o 3 aqui. Só que eu tenho que saber se é em grama ou em ml. Como que eu vou saber se é em grama e ml? Se o ativo for, o insumo, né, o ativo for sólido ou líquido. Se ele é um pó, é grama. Se ele é um líquido, é sempre ml. O que vai aqui? É sempre 100. Sempre 100. Agora, 100 o quê? Depende. Se a forma farmacêutica final for sólida em peso, vai grama. Por exemplo, é o que acontece nos cremes, nas pastas, tá? E até nas cápsulas. Vocês vão ver isso depois nas cápsulas. E quando que vai ser 100 ml? Sempre que a forma farmacêutica final, tipo aquele produto que eu estou manipulando, se ele for líquido. Por exemplo, xarope, shampoo, sabonete líquido, solução gotas, é sempre 100 ml. Mas é sempre 100. Agora, 100 o quê? Grama ou ml. E aqui, é sempre a quantidade total do que você quer fazer. Total de creme, total de pasta, total de loção, total de xarope, sempre é a quantidade total da fórmula. E aqui o meu lindo X. Vamos jogar... e antes. Só que, lembrando que se o insumo que você for usar for líquido, sempre, se for líquido, pensou, é líquido que eu vou ter que usar, já vai direto para pensar em densidade. Teremos que aplicar a densidade para descobrir quanto pesa o líquido. Se a farmácia que você trabalhar por pegar líquidos em vidraria, tá tudo bem, vai precisar fazer densidade. A gente só faz densidade quando a farmácia, né, ou o laboratório pesar os líquidos, que de fato é mais correto, ok? Vamos pensar aqui num exemplo. Bom, peguei aqui, ó, cloreto de sódio 0,9%, para fazer um total de 50 ml. Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu sei que o total é 50 ml, então eu já sei que a minha fórmula final, a forma farmacêutica do que eu quero fazer, é um líquido. Por quê? Porque tá em ml, ok? E o cloreto de sódio? O cloreto de sódio é o sal de cozinha, tá? Ele é um pó. Então, o meu insumo é pó. E minha forma farmacêutica final líquida. Esse é um caso de peso-volume. Então, como é que ficaria aqui? 0,9 gramas. Por quê? Porque o cloreto de sódio é pó. Para 100 ml, porque a forma farmacêutica final é líquida. Ó, esse é peso-volume. Quanto que eu quero fazer no total? É sempre o total da fórmula. 50 ml, unidade embaixo de unidade. X. Meu X vai sair em gramas. Então, só para resolver aí, X é igual. Então, lembra, gente, sempre X vezes o de cima. Então, o de baixo, multiplico do outro lado de cima. Então, 100 vezes X é igual
0,9 vezes 50. Eu já fiz direto aqui, ó. Então, depois, o x, o que multiplica o x, vai passar dividindo, eu já fiz direto. 50 vezes 0,9 dividido por 100. Isso dá um total de 0,45 gramas. É isso que eu tenho que pesar do cloreto de sódio. Vê se ficou claro. Pensa direitinho aí. Dá um tempo. Tem gente que vai pausar o vídeo agora, vai voltar lá pro começo do vídeo. Tá tudo bem, vê quantas vezes precisar. O que não pode, gente, de todo coração, tem que estar muito claro na cabeça de vocês esse conceito. Peso, peso, grama para ml. Peso, volume. Perdão. Peso, peso, grama para grama. Peso, volume, grama para ml. Volume, volume, ml para ml. O primeiro item é sempre a característica do insumo que você vai pesar. O segundo item é sempre a característica da forma farmacêutica final. Vamos para os exemplos diretos, então? Bora lá. Então, eu vou trazer algumas fórmulas aqui para vocês. Então, vamos para o exemplo. Exemplo 1. Formulação de solução de cloreto de sódio 0,9%, tá? Então, é o mesmo exemplo ali do anterior. Aqui tá a fórmula total, tá? A fórmula total, então, é cloreto de sódio 0,9%, metilparabeno 0,2%. Vocês vão conhecer os ativos, para que serve. Essa é a próxima fase aí da unidade curricular. E água purificada, QSP. Quantidade suficiente para o quê? Para completar os 25 ml. Ok? Já adianto para vocês, cloreto de sódio é um pó, metilparabeno é um pó e a água é líquida, tá? E aqui o volume total é líquido, é ml, então por isso que é uma solução. Tudo que é chamado de solução são pós solubilizados em líquidos. Vamos lá, então. Deixei a fórmula aqui para a gente ter de base. Agora a gente vai fazer os cálculos. Ativo por ativo, né? Insumo por insumo. Então, cloreto de sódio. Conceito. O cloreto de sódio é pó, por isso é peso. E a forma farmacêutica final é líquida, por isso que é um peso-volume. Então, vamos montar a nossa regra de 3? 0,9%. Se é peso-volume, é 0,9 gramas para 100 ml. Qual que é o total da fórmula que eu tenho que fazer? Tá certo. 25 ml. 25, aqui embaixo do 100, faço o cálculo. Esse cálculo o resultado é 0,225 gramas, unidade embaixo de unidade. Por isso que o meu X sai em grama, de cloreto de sódio. É isso que eu vou lá na balança, vou pegar o meu frasco de cloreto de sódio, a balança já vai estar organizada, ela já vai estar... visto o peso padrão, já vai estar toda certa pra gente começar a manipular. Pego o frasco, espátula, papel de filtro, papel de pesagem, peso meus 0,225 gramas. Insumo 1, ok. O próximo insumo é o metilparabeno. Metilparabeno é 2%. Conceito. Metilparabeno é pó? Pó, então é peso. Forma farmacêutica final é líquida, porque a gente está fazendo uma solução. Então, é peso-volume. 0,2 gramas para 100 ml. Qual que é o total? 25 ml. X. A gente faz o cálculo, fazendo o cálculo, né? X vezes 100 igual 0,2 vezes 25. 0,2 vezes 25 é 5. Dividido por 100 é 0,05 gramas de metilparabeno. Então, eu vou lá, pego meu frasco de metilparabeno, pego a espátula, outro papel de pesagem para não ter contaminação cruzada. Vou lá, pego 0,05 gramas de metilparabeno. Segundo insumo, ok. Terceiro insumo é a água. Agora, vamos entender o tal do QSP. Conceito. Conceito de QSP é quantidade suficiente para o quê? Completar o volume final. Então, como é que eu penso em completar o volume final? Eu preciso saber quanto que eu já tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu somo as quantidades dos outros. A água, o QSP é sempre por último. Se o QSP for de água, se for de álcool, se for de creme base, de shampoo base, é sempre o último que eu vou fazer. Primeiro, eu tenho que calcular todo o resto. E o QSP é o último. Então, eu somo, de cloreto de sódio, 0,225 gramas
de metilparabeno, 0,05 gramas. Isso dá 0,275 gramas. Água, QSP, então quanto que é o total que eu tenho que fazer? 25. Então, para eu saber de água, eu tenho que pensar assim, ó. Eu já tenho 0,275. Eu preciso completar isso para 25 ml. Então, eu tenho que saber quanto que falta. Aí, eu tenho que fazer uma subtração. 25 menos 0,275, que dá 24,725 ml ou grama de água. Por quê? A Dani, você acabou de falar que não é a mesma coisa. O valor que eu encontrar não é em ml ou grama a mesma coisa. Por quê? Porque a densidade é diferente. Só que a densidade da água, a única densidade no universo, que é 1 grama por ml. Ou seja, o tanto que você encontrar de água vai ser igual em ml ou em gramas. Então, eu encontrei 24,725 que eu preciso de água. Eu posso tanto pegar isso em vidraria, se a farmácia trabalhar por vidraria, ou eu vou lá e peso 24,275. Por quê? Porque a densidade da água é 1. Então, é a mesma coisa em volume ou em ml. Só serve para a água esse raciocínio. Se fosse qualquer outro insumo, eu ia ter que aplicar a fórmula da densidade direta. Ok? Vê se entendeu. Pensa aí. Próximo. Formulação de solução de paracetamol. São aquelas gotinhas de paracetamol. Esse, ó, não tá em porcentagem, mas está em... é o valor de concentração, que é 200 mg por ml. A gente já tá cansado de ver isso, né, gente? Tananã por tananã. O resto tá em porcentagem. Vamos lá, então. Nós temos paracetamol, 200 mg por ml. Metilparabeno, 0,2. BHT, 0,1. E água, QSP. Um volume total de 15 ml. Vamos lá. Dica, item por item. Começamos pelo paracetamol. Bom, tá aqui a fórmula, então, pra gente olhar. Vamos lá, item por item. Paracetamol. Conceito, paracetamol é pó. Por isso é em peso. Forma farmacêutica final é líquida. Então, nem precisava, né? Porque esse não era em porcentagem. Já tá aqui, 200 mg por ml. Então, é massa por volume. Peso, volume. 200 mg, 1 ml. Quanto que é o total que a gente quer fazer? 15. X. Então, x vezes 1 igual 200 vezes 15. X vezes 1 é igual a 3.000. X é igual a 3.000 dividido por 1, que é 3.000. 3.000 miligramas é igual a 3 gramas. Então, eu vou lá, pego o meu frasco, a minha balança já está aferida, papel de pesagem, espátula e vou lá, até 3, ok? Detalhe, a gente vai tentar deixar vocês muito tinindo, porque assim, 3 gramas, aí eu ponho 3,5. Passou? Posso deixar? Jamais. Então, eu vou ter que tirar. Esse meio que eu vou tirar e voltar para o frasco, você concorda que você já expôs ele à contaminação? Então, o ideal é a gente nunca passar a quantidade e precisar tirar. O ideal é a gente ir de batendo na espátula até chegar no valor correto. E isso é técnica, é tempo, é treino, é fazer, é repetir, é errar e aprender. E por isso que eu já até citei, né, que pessoas que trabalham na pesagem geralmente ganham mais, justamente pelo risco, né? Metilparabeno. Metilparabeno é pó. E a forma farmacêutica final, líquida, por isso é peso, volume. Por isso, grama para ml. Então, 0,2 gramas para 100 ml. Qual que é o total que eu quero fazer? 15 ml, X. Então, X vezes 100 é igual 0,2 vezes 15. X vezes 100 é igual, 0,2 vezes 15 é 3. X é igual a 3 dividido por 100. 0,03 gramas de metilparabeno. Então, eu vou pegar meu frasco, vou lá na balança, papel de pesagem, peso outro papel de pesagem, eu peso 0,03 de metilparabeno. Próximo item, BHT. BHT também é pó e a forma farmacêutica final, líquida. Tudo peso-volume nesse. Então, 0,1%, 0,1 gramas para 100 ml. 15, que é o total, X. Dá, fazendo o cálculo, né, 0,015 gramas de BHT. Ok? Então, agora, aí vou lá, pego o frasco do BHT, peso, faço a pesagem corretamente. Tem os 3 itens. E agora? E o QSP?
Então, para QSP, eu preciso completar o volume total, que é 15 no caso. Então, eu preciso saber quanto que eu tenho, então somar os 3 e ver quanto que dá para chegar em 15. Cálculo de QSP, então, 3 mais 003 mais 0015 é igual a 0,03045. Lembrando que a densidade da água é 1, então tanto faz eu pesar 0, perdão, aí essa é a soma, né? Aí o volume total é 15, então 15 menos o 0,345 para a gente ver o quanto que falta para completar, que é o tanto de água, que deu 11,955. Agora sim, tanto faz eu pesar isso em grama ou pegar em vidraria, em ml. Por quê? Porque a densidade da água é 1, então é a mesma coisa, tá bom? Pensa mais um pouquinho. Mais um exemplo. Formulação de xarope. Vamos fazer um xarope 60%? Peso-volume. Porém, nós temos um detalhe aqui. Esse xarope vai ser 60% de sacarose, extrato de própolis 5%, metilparabeno 0,2% e água purificada QSP. Vamos lá. Tá aqui a nossa fórmula. Sacarose. Sacarose, né? É açúcar, um tipo de açúcar, é um pó. E a forma farmacêutica final é xarope, então é líquida. Então, 60% significa 60 gramas para 100 ml. Nós vamos fazer um total de 80x. Realizando esse cálculo, 48 gramas de sacarose. Gente, 48 gramas é muita coisa. Por isso que xarope não pode, o diabético. E assim, é muita sacarose que vai mesmo. Vocês vão ver quando vocês pesarem isso. É uma quantidade absurda de açúcar, né? Próximo item, metilparabeno 0,2%. A gente já sabe que metilparabeno é um pó, lembrando que ele é um conservante. Vocês vão ver isso na prática. Então, 0,2%, 0,2 gramas para 100 ml, um total de 80, dá 0,16 gramas de metilparabeno. Extrato de própolis. Muito bem, esse é o primeiro diferente, porque extratos, eles são líquidos. E o que eu falei? Viu que o insumo é líquido? Já pensa na densidade. Então, nesse caso, não é mais peso-volume. Por quê? Porque como o extrato ele é líquido, então é volume. Agora eu vou ter que olhar direitinho. Então, vamos lá, o cálculo é o mesmo. Só que agora, se é volume, 5% é 5 ml para 100 ml. Nós vamos fazer um total de 80 ml para x. Então, x vezes 100, 80 vezes 5. X vezes 100, 400. X é igual a 400 dividido por 100. Dá 4 ml de extrato. Então, eu preciso de 4 ml de extrato. Beleza, agora é o depende. Se a farmácia que você trabalhar por volume, tá tudo bem. Você vai pegar a vidraria, colocar 4 ml ou pipetar 4 ml e colocar na sua fórmula. Tá tudo certo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu já falei que a maioria das farmácias não está trabalhando mais por vidraria, justamente pelo erro. Não só o erro do menisco, que é aquele risquinho que eu falei, mas é o erro da própria vidraria. Tem vidrarias que, na verdade, tá lá marcando 5 ml. A hora que você vai ver na prática, não tem 5 ml, tem mais ou menos. Então, são erros associados às vidrarias. Até tem como calibrar a vidraria. Eu vou falar com vocês sobre isso na prática, tá? Parece estranho, né? Calibrar uma vidraria, mas tem como fazer, tá? Resumindo, tem erro. Se a farmácia trabalhar assim, ok. Mas se ela trabalhar tudo por peso, a gente vai ter que transformar o líquido, o ml, em massa. Como? Densidade. Então, se a farmácia trabalhar por peso, terei que converter o ml em massa para poder pesar isso. Pesar 4 ml não é assim. Não vou lá e peso 4 gramas achando que 4 gramas é 4 ml. Só é assim, igual a água. Que a água, a densidade é 1. Mas a maioria todos os outros produtos, não. Então, eu tenho que olhar a densidade. Densidade
Do própolis, eu coloquei aqui para vocês, pela literatura, a densidade é 0,915 gramas por ml. Vamos pela fórmula da densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, densidade, 0,915. Massa, que é exatamente o que eu quero descobrir, quanto que vale em massa, dividido por 4, dividido pelo volume, porque é 4 ml. A hora que eu faço esse cálculo, a massa, então, o 4 passa multiplicando, então, 0,915 vezes 4, e isso dá 3,66 gramas. Então, 4 ml do extrato na vidraria equivale a 3,66 gramas. Por quê? Porque a densidade é 0,915. Então, eu vou lá e peso 3,66 gramas. Ok? Agora, QSP normal. Então, vamos lá. 48 mais 0,16 mais 366, que é a de massa, né? Quanto que dá? Aí, fazendo o cálculo, né? 80 é o nosso volume total, 28,18 ml ou gramas, tá? De água. E o último exemplo. Vamos pensar em creme? Porque até agora, tudo que eu fiz foi forma farmacêutica final líquida, né? Um creme não. Um creme é peso. Então, nesse creme vai ureia, 8%, metilperabeno, 2%, e o QSP não é de água, o QSP é de creme base. Porque a gente tem sempre um creme base, que ele é só um creme, e eu vou adicionar os ativos que vão fazer a função. Nesse caso, é um creme hidratante. A ureia é o hidratante nesse caso. Então, o nosso QSP vai ser de creme, que já vai estar pronto, um creme base, que vocês vão preparar, inclusive. Vamos fazer total de 60 gramas. Vamos lá, então. Tá aqui a nossa fórmula. Ureia, 8%. Conceito, ureia, já conto para vocês que é um pó. Mas a forma farmacêutica final é em peso, que é em grama. Então, é uma fórmula peso. Então, a hora que eu vou fazer o 8%, 8 gramas, que a ureia é pó, em 100 ml, 100 gramas. A gente vai fazer 60 gramas final, X. Então, 100 vezes, X vezes 100 igual a 8 vezes 60. No cálculo, dá 4,8 gramas de ureia, que é o que eu vou pesar. Próximo, metilparabeno, 0,2%. Então, metilparabeno é pó e a forma farmacêutica final é peso, né? Por isso, 0,2 gramas para 100 gramas. 60 gramas dá 0,12. Aí, fazendo o cálculo, 0,12 gramas de metilparabeno. E o creme, que é SP. Então, nós temos 48 de ureia mais 0,12 de metilparabeno, 4,92 gramas. O 60, que é o total, menos o 4,92, dá 55,08 gramas do creme base. Aí eu pego o creme base, incorporo a ureia, incorporo o metilparabeno, homogenizo e envaso e rotulo. Ok? Pensem aí. Volto de novo, pessoal. Repito, vamos bater nos conceitos. Peso, volume e volume, tá? Existe até um jeito mais fácil de fazer o cálculo pensando em porcentagem, tipo assim, 3% para 100%, mas não aplica o conceito de peso, volume e peso. De novo, então, lembrando, peso, grama para grama. Peso, volume, gramas para ml. Volume, ml para ml. Preciso olhar o ativo, né, o insumo, se é peso ou se é grama ou ml, e preciso olhar a forma farmacêutica final, se é em grama ou ml. Gente, queria deixar uma observação aqui sobre o cálculo do QSP. Então, o QSP é sempre quantidade suficiente para o quê? Para completar o volume, tá? Então, se isso for um creme, tá tudo bem, porque creme e ativo sólido é grama, então tá tudo bem. Na questão de peso-volume, quando a forma farmacêutica final é volume, é em volume, é líquida,
A gente tem uma observação aí, porque a hora que eu somo a quantidade dos ativos em massa e depois vou fazer o cálculo do QSP e eu vou ver isso em volume, apesar da água ser densidade 1, quando a gente vai completar o volume, vocês vão perceber na prática que não é exatamente a quantidade de água que vai um pouco mais, tá? Então a gente faz o cálculo do QSP para deixar didática a forma de explicar, porque o QSP é isso, é para completar o volume, então eu tenho que considerar quanto que eu já tenho dos ativos e completar o volume. Porém, tecnicamente falando, a gente precisa completar o volume e chegar no volume total da fórmula para colocar isso e entregar isso para o cliente, tá? Então, faço essa observação de que quando é solução, volume, a gente tem uma diferença aí de água que vai na prática, mas o que a gente tem que pensar é que no final, a quantidade total que tem que ir para o cliente. Então, 25 ml vai ter que ir 25 ml no total. 15 ml tem que ir 15 ml. Então, fica aí essa observação. A gente ensina esse cálculo da subtração para deixar de uma forma didática e a gente entender realmente o que é SP. Mas na prática é um pouquinho diferente tecnicamente falando. Ok? É isso, gente. E agora a gente tem que colocar isso tudo em prática. Bons estudos.